Olá, sempre uma alegria renovada o nosso encontro diário, podendo entrar na sua casa, podendo conversar com você sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida, né? Isso a gente afirma aqui, eu sou repetitiva, mas é por isso mesmo, porque eu quero que você saiba que quando você nos dá feedback, dizendo quanto a programação da Boas Novas abençoa a sua vida, isso nos alegra, isso confirma para a gente que estamos cumprindo a nossa missão e isso nos encoraja a ir em frente a cada dia, muito mais, conversando com você e estando presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, aí com você, na sua casa, levando as boas novas de Cristo Jesus. Você já sabe que toda a nossa programação você pode assistir pela TV aberta e pode assistir também pelo site www.boasnovas.tv, um site que vai com você onde você for, porque ele te acompanha no teu computador, no smartphone, no teu tablet e ele fica, portanto, permitindo que você veja a nossa programação onde você estiver. E, já falei, você pode baixar o site o aplicativo da Boas Novas e quando você tem o aplicativo, além de poder ver a nossa programação, você se atualiza com notícias do Brasil, do mundo gospel, podendo também ter informações a tempo e a hora pelo Gospel Hoje, pelo nosso aplicativo Boas Novas. Uma bênção poder contar com você, poder atingir os nossos desafios. Hoje eu quero mandar um abraço especial para o nosso povo lá de Aracaju. Queria poder receber, tenho recebido mensagens de vocês, você que mandou dizer assim que, olha, o nosso sinal está uma bênção, está chegando bacana aí na sua casa. E aí, olha, muitíssimo obrigada porque você também fala sobre isso e eu queria que vocês me mandassem mensagem sobre isso. Como é que a Boas Novas está chegando até você? O sinal está bacana? A imagem está bacana? Tem algum problema aí no sinal que está chegando para você? Manda falar para a gente. É muito gostoso poder interagir com você, não só com relação à programação, mas também com relação à nossa transmissão. Abraço grande também para o nosso povo aí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que recentemente a gente teve o sinal restabelecido e é uma alegria, de fato, poder estar com todos vocês. E nosso abraço maior para todos vocês que nos ouvem nesse momento, no Brasil ou fora dele, porque você é precioso. E precioso também é você, querido semeador de Boas Novas, que tem entendido o tamanho desse desafio de estarmos com uma programação de cunho cristão no ar. O desafio de fazer televisão, o desafio de transmitir Jesus pelas ondas do rádio e da TV. Você já entendeu esse desafio? Por isso você ora pela Boas Novas, por isso você contribui com a Boas Novas e por isso você semeia. Que o Senhor Jesus te recompense, Ele que entende a tua motivação, entende os desejos do teu coração e que se importa com isso, que Ele te abençoe e te guarde. Você que ainda não é um semeador, renovamos o nosso desafio. Seja um semeador, você é abençoado com a programação da Boas Novas, não fica com a bênção só para você, vem nos ajudar a atingir novos desafios, a cumprir com a digitalização, a poder entregar as Boas Novas de Cristo àqueles que ainda não as conhecem, né? É isso que o Senhor nos ordena. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que a gente faz aqui. Vem fazer parte do Exército de Semeadores, liga 2126-300, entra no nosso site. São formas seguras de você se tornar um semeador. Que o Senhor te abençoe, que Ele te retribua, porque só Ele pode fazer isso. E agora você vai poder dizer, eu faço parte dessa história, eu também sou Boas Novas. Que o Senhor te abençoe mais uma vez. Essa é a nossa oração. Queridos, mais uma vez um tema bacana, um tema importante para a gente debater. Você sabe que as leis dos homens, elas se pautam, ou a justiça dos homens, na verdade, ela se pauta nas leis. Essa é a base da justiça dos homens, mas a justiça de Deus, ela transcende as leis. Ela se pauta na soberana vontade de Deus, que por sua vez, ela é exercida com base na graça e na misericórdia do nosso Pai. Às vezes, é difícil entender essa história. Especialmente nós cristãos, sempre afirmamos que o importante é a justiça de Deus. Nós reafirmamos a nossa confiança na justiça de Deus. Mas, na prática,
quando essa justiça é exercida, muitas vezes nós questionamos, muitas vezes nós duvidamos da justiça de Deus. E tem muita gente que, na verdade, se afasta dos caminhos do Senhor por considerar que Deus não é justo. Quanto a você, qual é a sua posição? Você prefere a justiça dos homens ou a justiça de Deus? Qual é melhor, na sua opinião? Justiça dos homens ou justiça de Deus? Hoje, no Cabeça para Cima, a gente quer refletir sobre esse tema. Vamos conversar sobre isso. Justiça dos homens versus justiça de Deus. Começamos com o nosso informativo e já eu reencontro vocês no nosso debate. O homem está conformado ao mundo e não a Deus. Por isso é rebelde. Atualmente, a sua justiça prevalece e não a dos céus. Infelizmente, o homem tem se afastado cada dia mais de Deus e dos seus preceitos. Tem se tornado um filho desobediente. E o resultado é o que estamos presenciando nos tempos atuais. A crescente onda de violência, homicídios, roubos, sequestros e conflitos. Mas por que falham as nossas justiças? Porque seguem o padrão humano de julgamento. Nossos padrões de justiça se baseiam nas aparências, nas emoções, em coisas exteriores, no certo e no errado. Isto é, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se seguíssemos o padrão de Deus, jamais estaríamos insatisfeitos, pois a sua lei é perfeita e santa. Essa afirmativa nós fazemos sempre, né? A lei de Deus é perfeita, ela é santa, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas na hora H, quando é com você, como é que você reage? O que você acha? Qual é melhor, a justiça de Deus ou a justiça do homem? Vamos conversar sobre isso aqui no Cabeça para Cima de hoje? E para isso eu recebo aqui o pastor Givanildo José, ele que é pastor do Ministério Profético em Gardênia Azul e é também advogado. Muitíssimo obrigada, pastor, por estar aqui. Olá, Celeste, você que nos ouve. É uma alegria retornar novamente à Rede Boas Novas e esse tema é bastante controvertido. E tenho certeza que vamos extrair muitas coisas boas hoje e esclarecer bastante aos ouvintes, aqueles que nos assistem. Vai ser bacana, vai ser muito bacana. É isso aí. Também conosco o pastor Marcelo Brunner, ele que é pastor do Ministério Crescendo na Unção, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e também é advogado. Obrigadíssima, pastor, por estar aqui. Celeste, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Esse teu programa aqui, ele é altamente informativo, levando a bênção de Deus em vários lares e sobretudo, fazendo com que as pessoas possam agregar conhecimento. É verdade. Esperamos que, de alguma forma, possamos ajudar aqueles que possam ter alguma dúvida, alguma dificuldade na diferença entre a justiça de Deus e a justiça do homem. Uhum. Eu já falei algumas vezes aqui nesse programa mesmo, né? Mas eu já estive um momento na minha vida em que eu tive que parar e dizer assim, caramba, e agora? Aquilo que a gente vive falando, né? A respeito da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É verdade ou não é para mim, agora, mesmo que nada pareça bom? Né? E é um momento de decisão, né? Afinal, será que a justiça de Deus, ela é de fato a melhor? É a mais justa? Como é que é essa história, pastores? Vocês que são pastores e são advogados, portanto, eu quero ver como é que vai ser essa questão hoje aqui. O que vai prevalecer, se é a justiça dos homens ou é a justiça de Deus? Como é que é essa história? A vontade de Deus, ela é justa? Bem, falar de justiça de Deus versus justiça dos homens, para nós, pastores e também operadores do direito, fica algo complexo. Mas, entretanto, prevalece, pelo menos na minha opinião, nobre colega Celeste, a justiça de Deus, sem dúvida, falo sem medo de errar, infalível, perfeita, boa, agradável. Justiça dos homens, às vezes falha, às vezes lenta, principalmente hoje em nosso ordenamento jurídico, principalmente, onde nós temos até, o nobre colega conhece, sabe muito bem disso, um juizado especial para dar agilidade, para poder
trazer velocidade aos processos que hoje em dia já não é mais tão rápido, né, doutor, pastor? Já é um pouco lento, falho muitas vezes. Então, como pastor, eu classifico hoje a justiça de Deus eficiente. Aí talvez a pessoa que está nos assistindo diga, mas ela é lenta também. Eu já ia falar isso, é que Parece olha que o tempo de eu estou- Deus, lidar com o tempo de Deus às vezes não é fácil. Ela demora, talvez, mas eu afirmo com certeza que Deus ele age no tempo certo, na hora certa. Eu costumo dizer lá na igreja que nós, seres humanos, somos muito apressadinhos. Não temos paciência para aguardar. Mas, sem dúvida, Celeste, amigos, a justiça de Deus funciona. Funciona e funciona de verdade. Eu estou totalmente amparado e confio plenamente na justiça de Deus. Não desabonando a nossa justiça, em hipótese alguma, não desabonando. Mas já que o tema é a justiça de Deus versus justiça dos homens, você, meu amigo, quero te dizer que a justiça de Deus prevalece, sim. Pastor? Bem, Celeste, eu quero fazer aqui uma separação bem exata naquilo que eu entendo. Perfeito. A Bíblia diz no Salmo de número 40, o salmista diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Já no Salmo de número 70, diz: apressa-te, Senhor, em me abençoar. Deus dá tempo ao próprio tempo e prova que o tempo que prevalece é o dele. A justiça de Deus, ela não adianta e nem atrasa. Deus só chega na hora exata. Por isso o salmista, no Salmo de número 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. As pessoas precisam entender o seguinte, que quando Deus ele atua na sua justiça, ele está fazendo com o fico de preservar o homem. Porque a Bíblia nos ensina que ante a sua justiça vem a sua misericórdia. Porque se Deus olhar o homem sempre com justiça, nenhum de nós seria capaz de suportar a sua justiça. Verdade. Porque a justiça de Deus, diferente da justiça do homem, funciona e funciona muito. Biblicamente, a gente sabe como funciona. Um dos personagens mais belos da Bíblia que eu costumo ressaltar, meu colega, pastor Givanildo, é Davi. Davi, fala-se tanto do pecado de Davi com Betseba. Quando ele manda trazer o marido dela, Urias, e ele já tendo tido relações com ela, sabia que ela estava em processo de gravidez, e ele manda que o seu marido venha da guerra, vá para casa, deite com a sua mulher para se eximir daquela responsabilidade. Fingir, né? Fingir que ele não tinha nada a ver com aquilo. Ora, nós não estamos falando aqui de um homem comum, estamos falando de um rei que, na verdade, era ele quem ditava as leis. Exatamente. Porque o rei julgava, o rei determinava. Então, agora, tinha que ter alguém com um senso de justiça perfeito para reparar aquele mal que ele provocou. Então, quando como é que a gente percebe que a justiça de Deus está sendo estabelecida na vida de alguém? Pelas consequências. Porque nós somos resultados ou reflexos das nossas atitudes. Então, as nossas atitudes vão determinar os nossos resultados. Porque Deus, ele não vai fazer porque eu sou o queridinho dele. O que ele vai estabelecer é o seu senso de justiça. Se eu estiver naquilo que você falou, Celeste, Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu estiver dentro desse contexto relacionado a Mateus 6,10, quando Jesus Cristo disse: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, ao invés da justiça de Deus nos pegar, o que nos pega é a sua graça. Porque quando a gente sai desse centro da vontade de Deus, Deus vai usar a sua justiça para fazer com que a gente volte no lugar
adequado. Se analisa a justiça pelas consequências que, ora, eventualmente, passamos. Pois é, né, pastor? Você está falando dessa questão, a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, mas tantas vezes há pessoas que elas nem estão no centro da vontade de Deus, né? E Deus olha para essas pessoas, tem misericórdia, Ele atua de uma maneira graciosa. É verdade. Ele vai em benefício daquela pessoa. É verdade. E Ele nem age dessa mesma maneira para outras pessoas que estão no centro da vontade de Deus, o que muitas vezes gera um incômodo, né? A gente vê várias situações tenha dúvida disso. De crentes que dizem assim, mas pera lá, como é que Deus faz um negócio desse? Eu sou assim, assado, cozido, faço, aconteço, e fulano não, e de repente olha para ele tudo, para mim nada. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Olha só, eu sei que vocês estão querendo falar, mas eu já preciso fazer o primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e aí vocês me respondem. Que justiça é essa? Tá bom? Vamos lá. Perfeito. Cabeça pra cima.